Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida em Piedade. Juntos estamos na meditação da Palavra do Senhor dia após dia, dando continuidade à leitura bíblica anual 2023. Eu sou Márcia Leal e nesse dia 22 de março estaremos finalizando o livro dos Juízes, capítulos 20 e 21. O livro de Juízes cobre um período caótico do povo de Israel. Nós vemos que depois que o Senhor conduz os israelitas até a sua terra prometida de forma poderosa, milagrosa, com posicionamento, com ordens, com mandamento, nós vemos que eles não continuam a progredir em obediência e fé. Eles não expulsam todos os cananeus e até começam a praticar. Eles começam a se misturar às práticas do povo estrangeiro, às práticas pagãs. Consequentemente, os filhos de Israel perderam a unidade, se dividiram entre tribos e famílias. E aí, o ciclo de apostasia e libertação se repete ao longo do livro. Nós vemos aqui a expressão da maldade, requintes de crueldade, principalmente ao lermos a partir do capítulo 19, e aí nós estamos firmados hoje nos capítulos 20 e 21, nós vemos a expressão da calamidade do ser humano longe de Deus. O ser humano à mercê do seu próprio entendimento. Quando nós vamos ver o livro de Juízes 20, todas as tribos de Israel ficam sabendo o que aconteceu à mulher do levita, a crueldade, a selvageria. E eles indignados se levantam, colocam prontos 400.000 homens e eles vão para a batalha, prontos a batalhar, para ouvir o relato da boca do viúvo sobre tudo o que tinha acontecido e ali há todo o relato. A partir daí, ao ouvir todo o relato, eles decidem ir até a tribo de Benjamim para executar os infratores. Mas o que acontece? Os benjamitas não quiseram entregá-los. E, por causa disso, houve aí grande batalha entre eles. E da tribo de Benjamim, a Bíblia relata, morreram 25.000 homens. E é importante nós lembrarmos e relembrarmos que Israel estaria aqui experimentando consequências da desobediência de Deus. Por quê? Desobediência a Deus. Por quê? O Senhor havia levado Canaã para o quê? Para pelejarem contra as nações estrangeiras. Mas aqui se levanta uma guerra contra os seus próprios compatriotas. Nós vemos no capítulo 20, apesar daquele povo estar consultando a Deus e houve ali derrota, a princípio, nós sabemos que essa consulta a Deus era somente um desencargo de consciência, porque dentro do coração deles eles estavam obstinados a fazer a sua própria vontade, o seu próprio agir, segundo o seu próprio entendimento. E muitas das vezes nós precisamos buscar para nós essa aplicação. Nós estamos buscando a Deus, direção a Deus, ouvimos a voz de Deus, mas nosso coração está obstinado a fazer o nosso próprio querer, da forma que nós achamos que devemos fazer e manipulamos a resposta e a vontade de Deus. Precisamos estar atentos a estar com o coração inteiro, íntegro, disponível à vontade de Deus. E aí nós vemos que eles observam que algo está acontecendo de errado. E a partir do momento que eles se dobram a Deus com o holocausto, eles se dobram a Deus, consultando de todo o coração, nós vemos que depois da segunda batalha, nova derrota veio. E aí mais homens são mortos da tribo de Judá também. Perdem homens das duas tribos. Mas a partir dali, eles quando se derramam em jejum, em holocausto, nós vemos que houve ali a vitória contra os benjamitas. Mas, quando chega no capítulo 21, finalizando o livro de Juízes, aquela vitória sobre os benjamitas, sobre a tribo de Benjamim, não foi uma vitória que trouxe alegria e satisfação. Por quê? Pois ali eles haviam ferido seus próprios irmãos. E ali tiveram que ter um momento para administrar aquela consequência, aquela situação, aquela calamidade que havia sido instalada. Eles tinham que se levantar para reconstruir a tribo de Benjamim. E quando nós vemos, podemos aí esclarecer um pouco.
quando, ao lermos o último capítulo do livro de Juízes, que está no capítulo 21, e o último versículo 25, diz o seguinte, capítulo 21, o último versículo do livro de Juízes, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E aí nós vemos, podemos aí ter um esclarecimento à razão daquele período dos juízes, como se caracterizou tanta rebelião, tanta rebeldia, tanta maldade. Cada um fazia segundo o que pensava, sem uma direção, sem uma ordenança, sem um governo. E aí a anarquia e a maldade se instalavam. O que nós podemos ler em Deuteronômio 5:29 para nós hoje? Quem dera, olha o anseio de Deus, eles tivessem sempre no coração esta disposição, olha a disposição do coração para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É isso que nós devemos estar no coração, um coração disposto, disponível, disposição a temer e a obedecer ao Senhor. E aí é o que diz Provérbios 4, 13 e 14 para nós hoje. Que o Senhor venha revelar mais e mais a vontade dele. Diz assim: apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Que o Senhor fale mais e mais, guarde o nosso coração segundo a vontade e a presença dele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.